Senhor presidente dessa sessão, senador Pedro Chaves, do estimado estado do Mato Grosso do Sul, onde muitos dos meus conterrâneos gaúchos lá escolheram esse estado e levaram as suas famílias e ajudaram a fazer o desenvolvimento do Mato Grosso do Sul. Caros colegas senadores e senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, eu, hoje, abrindo os jornais, me deparei com duas notícias alarmantes. Uma delas relacionada diretamente a nós, políticos, e um recado sinalizado pelos nossos eleitores, mostrando uma grande desconfiança dos políticos e, portanto, isso impactando sobre o comportamento do eleitor nas eleições municipais deste ano, com um crescimento acentuado de uma tendência que é perigosa, não resta dúvida, de voto nulo ou branco. O voto nulo ou branco, mesmo que seja esse um direito do cidadão, ele acaba contribuindo, como diz Platão, para aqueles que não gostam de política, acabam sendo governados por quem gosta de política. E nem sempre quem gosta de política faz a coisa certa. Nem sempre quem gosta de política e opera a política está trabalhando no interesse coletivo, mas sim no interesse individual. Mas não vamos generalizar. Nós temos uma safra de prefeitos que, apesar das dificuldades, senador Pedro Chaves, apesar das dificuldades, conseguiram demonstrar, com muito ajuste nas contas, com muito controle nos gastos, com muito afinamento de uma gestão responsável, equilibrar as contas e encerrar o ano pagando o salário e pagando o 13º salário aos funcionários. Eu vou lhe dizer que essa, digamos, é a conta mínima que tem um gestor público eficiente. Mas, mais do que isso, tiveram ainda fôlego para promover e incentivar investimentos nas suas localidades. Falo isso pela experiência que tenho do meu estado, do Rio Grande do Sul, que é um estado tipicamente com vocação empreendedora. Então, apesar dos pesares, nós temos lá grandes demonstrações de capacidade gerencial, inclusive no caso de jovens empreendedores que estão se revelando hoje, disputando uma reeleição nas eleições desse ano. Mas uma pesquisa feita pelo IBOP mostra um crescimento muito grande, sobretudo nas grandes capitais. E aí veja o fato relevante que é o impacto que um bom gestor provoca no comportamento do eleitorado. Esse bom gestor, claro, estimula para cima. E o mau gestor, ele desestimula para baixo. É o mau gestor que faz o eleitor pensar no voto nulo ou no voto em branco. E o bom gestor, aquele que tem qualidade, que exerce a sua responsabilidade com eficiência, com comprometimento, nesses casos, a disposição do eleitor é outra. É de otimismo, é de apostar, é de participar. Eu vou ver o caso da pesquisa feita pelo IBOP, divulgada pelo jornal o Globo hoje, mostrando que no Rio de Janeiro, por exemplo, comparativamente às eleições de 2012, as eleições municipais, no Rio de Janeiro, que em 2012 reelegeu Eduardo Paes, do PMDB, o percentual de votos brancos e nulos entre os entrevistados pelo IBOP era de 10%, uma média razoável, 10%. Hoje, quase dobrou, 19%. Em São Paulo, a participação dos votos brancos e nulos passou de 10% para 13%, mas também aí você está avaliando a questão do gestor. Em Belo Horizonte, passou de 8% para 14%. E em Porto Alegre, Recife e Fortaleza também apresentaram altas nessa intenção de voto, nulo e branco. Na contramão, agora veja exatamente para confirmar, na contramão disso, Salvador, na Bahia, teve uma queda na intenção do voto nulo ou branco de 15%, que era em 2012, para 8% agora. Agora, em compensação, o candidato à reeleição, ACM Neto, tem 70% dos votos nas pesquisas eleitorais para garantir a reeleição no primeiro turno. É exatamente essa realidade, senador, que identifica
A política brasileira é muito feita em cima de líderes, de pessoas. Por isso que os partidos políticos têm fragilidade. Não são os partidos que conduzem, mas a crença no desempenho pessoal de um bom gestor, de um qualificado gestor, que, como é o caso de Salvador, um jovem que demonstrou capacidade e talento para fazer uma revolução administrativa numa cidade histórica, emblemática, amada por todos, né, que é Salvador, capital da Bahia. Então, claro que essa oscilação pode acontecer mais ou menos até chegar o dia 2 de outubro, mas é bom sempre chamar atenção para o eleitor sobre esses aspectos. O voto nulo ou branco, ele não vai ajudar, especialmente se considerar que uma eleição municipal, votar nos eleitores, melhor dizendo, nos vereadores, é preciso ter a consciência da escolha, porque é ali que começam. É ali que começa toda a atividade política, é ali que começa todo o exercício democrático de participação popular, que é a eleição da Câmara de Vereadores. Então, eu tenho, essa pesquisa me deu a obrigação de refletir aqui com os senhores sobre a necessidade, primeiro, de mudar o sistema político, mudar o sistema de criação dos novos partidos. Nós não podemos mais conviver com essa salada de frutas, 29 partidos na Câmara Federal, 29, nenhum país do mundo, entre 110 países do mundo, o Brasil é o que tem o maior número de representação na Câmara dos Deputados, do tamanho que nós temos com 29 partidos. Então, isso já complica a tal governabilidade. Então, é nesses aspectos que a gente tem que trabalhar com muito cuidado e com muito zelo. Especialmente, e agora aproveito para fazer um corte nesse pronunciamento, senador Cristóvão, e o senhor que é o nosso mestre, é que aqui está a galeria do Senado, enfeitada por universitários de grandes instituições do meu estado, do Rio Grande do Sul. Ali estão alunos do campus de Capão da Canoa e Venâncio Aires, da Universidade de Santa Cruz do Sul, a Unisc. Estão acompanhados pelos professores, a professora Karina Meneghetti Brendler e o professor Ricardo Hermani. Então, sejam saudados, aqui está o ex-ministro da Educação, ex-governador de Brasília, e para todos nós um mestre, que é o professor Cristóvão Buarque. Também estamos recebendo aqui, hoje, na galeria, os alunos da FEMA, do município de Santa Rosa, com a professora Bianca Dil e com o professor René Carlos Schubert Júnior. A todos vocês, alunos e professores, o nosso agradecimento por terem escolhido essa visita ao Senado Federal. Nesse momento oportuno, é uma semana bastante diferente, porque estamos num recesso branco, estamos todos trabalhando intensamente nas campanhas municipais e aqui estamos tentando compatibilizar o calendário eleitoral com o calendário das sessões. Mas votamos nessa semana, nós aqui, especialmente no Senado, em pleno 20 de setembro, porque falo para gaúchos, a data farroupilha, a data do Rio Grande do Sul, e votamos 3 medidas provisórias, uma delas impactante sobre esses municípios, especialmente Santa Rosa e Santa Cruz do Sul, que é a medida provisória 733, que trata de renegociação de dívidas dos agricultores, especialmente agricultores familiares, dívidas que são relacionadas, uma parte delas ao Nordeste, dos fundos condicionais da Sudã e Sudene, e uma outra parte, que é o maior volume das dívidas ativas da União. E essa é o maior percentual e que são também abrigados e beneficiados os produtores rurais do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, todo o Brasil, inclusive do seu Mato Grosso do Sul, senador Pedro Chaves. Então, essa medida provisória chegou na hora, havia uma demanda, uma reivindicação grande da FETAG do Rio Grande do Sul, da Associação dos Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul, pedindo com muita insistência para que aprovássemos. Então, conseguimos, apesar do recesso branco, também conseguimos votar isso. Falta, e aí me dirijo à Unisc, aos alunos da Unisc, aos professores e também da FEMA. Falta uma coisa fundamental para as universidades comunitárias, e o senhor é um professor, um reitor, que sabe do que eu estou falando, o PLN 8. Esse PLN 8 é o que autoriza um recurso para assegurar o Ministério da Educação a repassar
o pagamento das bolsas do FIES, ou dos financiamentos do FIES, às universidades comunitárias, às particulares que têm operação com o FIES. São, no Brasil, cerca de 2 milhões de universitários, 2 milhões, dos quais entre 45 e 50 mil só no meu estado do Rio Grande do Sul. E aí são muitos alunos relacionados e dependentes do FIES, e esse recurso é fundamental. Lamentavelmente, um problema político se atravessou no nosso caminho, senador Cristóvão Buarque, o da anistia para o Caixa 2, e acabou comprometendo a reunião. Essa matéria só pode ser aprovada no Congresso Nacional. É uma iniciativa do Congresso Nacional, uma autorização ao Executivo. E a impossibilidade de termos votado, por conta desse imbróglio político da tal anistia ao Caixa 2, é que levou a ser adiada para o dia 4 de outubro, depois das eleições, para votarmos numa sessão do Congresso Nacional. De qualquer modo, o que nós tivemos de informação é que, como se trata de uma autorização, isso pode ser feito pelo Ministério, não há comprometimento maior, porque o recurso já está assegurado. Então, apenas é a questão do tempo da liberação. O problema é que essas instituições estão bancando, enquanto não receber o recurso do pagamento dessa dívida que tem o MEC com as universidades, elas estarão bancando o custo da manutenção dos cursos de boa qualidade. Todas elas, pelo menos falo pelo meu estado, são de muito boa qualidade. Então, sejam bem-vindos, professores e alunos, neste momento que o nosso país está vivendo, de grande efervescência política. Eu não diria turbulência, senador Cristóvão, é de efervescência política. E isso faz parte, isso é bom. E aí uma questão de, eu diria, interpretação, questionamentos às nossas instituições, mas eu sou otimista em relação ao fortalecimento do Poder Judiciário, da independência desse poder, da autonomia desse poder, da mesma forma do Ministério Público, da mesma forma da Polícia Federal, órgãos e instituições que estão operando no limite democrático, no limite republicano, no limite que deve ser para um país sério, para um país com democracia sólida. Então, nós temos que entender este momento com esta lição que fica. Essa Operação Lava Jato demonstra que, enfim, não é só pobres e negros que irão para a cadeia, senador. Também os poderosos vão para a cadeia. E ninguém está acima da lei. Estamos percebendo claramente isso. Isso talvez seja a lição mais importante, especialmente para os alunos do direito, professor Ricardo, que nós aqui estamos convivendo e entendendo este novo momento. Por fim, e ali vejo muitas jovens mulheres, senador Cristóvão lhe mostrava há pouco, fiquei abismada, senador Pedro Chaves, abismado. A Folha de São Paulo publica, hoje, uma pesquisa mostrando que um em cada três brasileiros culpa mulher em casos de estupro. Mas o mais grave, como se não bastasse a gravidade disso, 1 em cada 3. Se não bastasse a gravidade disso, o que mais me alarmou foi que a culpabilização da vítima também acontece entre as mulheres, que são as que mais sofrem com o crime. 32% das mulheres dessa pesquisa, desse número investigado, concordam com essa afirmação. Alguma coisa muito grave está acontecendo na sociedade brasileira. Alguma coisa muito grave. Isso seria, como exemplificou o senador Cristóvão, uma pessoa largar uma carteira ali, esperando que venha um ladrão bater e depois vai reclamar. Mais ou menos isso. E as justificativas são porque a mulher usa uma roupa provocante, porque ela está provocando o estupro. Isso é de uma, eu diria, de uma insensatez inominável. Não é possível nós alimentarmos esse pensamento, não só machista, mas desrespeitoso do ponto de vista humano. E o mais grave, agora recentemente um caso no Rio Grande do Sul. Um pai estuprava a filha que ficou grávida, 14 anos. Nem vou discutir a reação do promotor desse caso, mas eu vou discutir
que o mais grave, senador Cristóvão, senador Pedro, é que o maior índice de violência contra a mulher está dentro de casa. Está dentro de casa. É contra os menores, é por um adulto enfermo, mentalmente enfermo, socialmente devia estar fora do círculo das pessoas. Mas um pai fazer com uma filha menor, isso, estuprar uma filha menor, ou um tio, ou um padrinho, nós vivemos numa sociedade doente. Eu acho que isso é atitude de uma sociedade doente. E aí as pessoas, mas e o governo? Mas se nós não temos um comportamento individual na família, senador, o governo, vamos ter que ter um policial militar em cada casa de brasileiros para evitar a violência? É mais ou menos isso que você, quando diz que o governo tem que fazer. Nós criamos a Lei Maria da Penha, que completou 10 anos. Foi um grande avanço. Ainda sabemos que existe, mas a educação para a não violência, uma convivência civilizada. Senador, quando eu vejo escolas serem destruídas, roubadas, professores sendo agredidos pelos alunos, eu que fui aluna em escola pública em Lagoa Vermelha e Porto Alegre, que eu ia limpar a sala de aula, tirar o pó na época do verão ou o barro na época do inverno, em que nós levávamos um chinelinho para não sujar a sala de aula, professor. E eu fazia aquilo com tanto gosto. Levar uma flor para a professora, uma rosa para a professora, ou um presentinho para o professor. Hoje, um aluno bate no professor e o pior, os pais vão lá e dão razão ao aluno, dão razão ao seu filho, em vez de ver o que aconteceu, se certificarem do que aconteceu e exemplarem e darem a disciplina necessária, ou explicar por que não se pode bater. Não é só não bater no professor, não bater num colega de aula. Essa cultura da violência está crescendo, e isso que me assusta, senador Pedro Salles, o senhor que é um educador, senador Cristóvão, me assusta muito tudo isso. E essa pesquisa, mostrando esses dados alarmantes, 33,3% da população brasileira acredita que a vítima, a mulher vítima de um estupro, é a culpada. Com muito prazer, eu concedo a parte ao senador Cristóvão Buarque. Senadora Ana Amélia, a senhora está trazendo uma estatística que muitas vezes passa desapercebida pelas pessoas. Mas a senhora está indo lá no cerne e tirando da estatística uma lição profunda, que é o machismo na cabeça dos homens e também na cabeça das mulheres, por influência de um processo educacional. Achar que o crime do estupro pode ser culpa da mulher é uma das aberrações tão grande da ética que dá para a gente pensar como é que se chegou a esse ponto, quando a vítima termina sendo culpada do crime do qual é vítima. Mas o que eu acho interessante é a senhora trazer a ideia de que isso é demonstração de que nós, o Brasil, estamos doentes. O organismo social, como organismo de um indivíduo, também fica doente. A recessão é uma doença que dá nesse corpo da economia brasileira. A inflação é uma doença de desorganização, como é uma doença de uma pessoa, a desorganização do seu organismo. A violência que está por aí é uma doença. Agora, o interessante é de que a medicina para o corpo social e econômico é a política. A política é a medicina que cura os organismos sociais doentes, e não tem outro. As pessoas reclamam da política, mas é a política que vai reorganizar o Brasil. Um organismo reorganizado é um organismo saudável. A gente tem que fazer a política com o propósito de organizar melhor, trazer saúde ao Brasil, inclusive barrando a violência contra as mulheres e todas as formas de violência. E a senhora tocou também, isso vem, sobretudo, não apenas da escola. Isso vem das religiões, isso vem dos costumes, isso vem muito da mídia. A mídia tanto pode ser, sobretudo a televisiva, um instrumento de pacificação, como também de promoção de violência. Mas isso tudo é educação, e também da escola. A nossa escola, hoje, como a senhora mesmo disse, tem alunos batendo em professores. E a gente tem que entender como parar isso. E tem gente que acha que se para isso com polícia na escola.
até que é preciso polícia, pelo menos ao redor, por causa do tráfico. Mas a gente só vai fazer uma escola pacífica, ou seja, os alunos pacíficos, quando a escola não for violenta. E hoje, a escola é violenta com as crianças. As cadeiras desconfortáveis é uma violência. Os prédios degradados é uma violência. Os professores desmotivados por causa dos seus salários e do desrespeito que a sociedade faz com os professores, impulsiona as crianças a serem violentas também. Se os professores fossem realmente respeitados pela sociedade, o que passa por um bom salário, o que passa por exigência de dedicação, se os professores fossem tidos como os heróis, eles seriam tratados com respeito, muito mais do que é hoje. Então, a gente tem que pacificar a escola em relação à criança, para fazer com que a criança fique pacífica em relação à escola. Nossas escolas são violentas. Até os equipamentos. Uma aula para uma criança de hoje, no quadro negro, é uma violência. É como seria uma violência a senhora hoje ou amanhã ir para o seu Rio Grande do Sul de carruagem. No mundo de hoje, a senhora ir de carruagem daqui para o Rio Grande do Sul é uma violência, quando tem um aviãozinho, companhias aéreas que podem levar a senhora e qualquer um de nós. A escola tem que se transformar de carroça em naves espaciais, para ficar à altura do que as crianças de hoje exigem dos equipamentos que são pedagógicos. Então, a senhora trouxe aqui, por conta de uma estatística que passa desapercebida nas pessoas, diversos assuntos que são política, e é política que vai curar o Brasil, ou piorar. Da mesma maneira que o médico, da mesma maneira que a medicina às vezes mata. Você dá o remédio errado, a pessoa mata. Eu acho que o governo anterior é responsável por grande parte das nossas doenças do Brasil por conta de remédios irresponsáveis, como gastar mais do que é possível. E nós dois somos dos mais ativos nessa casa na defesa da responsabilidade fiscal. A irresponsabilidade fiscal é um remédio que funciona como veneno. As primeiras doses você toma e o organismo volta a crescer, aí depois morre. A gente precisa trazer mais remédios saudáveis para a sociedade brasileira e isso só se fará pela política. Não adianta a população ficar com raiva da política, não gostar da política. Tem que ficar com raiva dos políticos, das políticas, mulheres, que não fazem política corretamente, mas não da entidade, do sistema, da maneira de ser da política. Essa é a medicina para o país. A boa política é a medicina que poderá salvar o Brasil do clima de doença que nós atravessamos. Muito obrigada, senador Cristóvão Buarque. Eu gostaria que essa parte do senador compusesse a íntegra do meu pronunciamento nos anais do Senado Federal, que é o nosso mestre. Para terminar, presidente Pedro Chaves, caro senador Cristóvão, ao agradecer o seu à parte, eu quero reafirmar que nós estamos tendo também, no ambiente familiar e social, eu diria uma falta de diálogo, de conversa para reafirmar valores, princípios, o que vale a vida, por que trabalhamos, por que fazemos as coisas. E hoje eu vejo que Vossa Excelência levantou aí o caso da televisão, que pode servir também para o bem e pode servir para o mal. Ou qualquer veículo, até o remédio, a dose maior do que necessária causa um prejuízo à saúde, pode matar, o remédio mata. Água pode matar em excesso também. Hoje, eu ando e observo, talvez o senso de jornalista que fui durante tanto tempo, me causa espécie de ver num restaurante uma família reunida, e a família reunida no restaurante, senador Cristóvão, não conversa. Todos estão com o seu celularzinho na mão, no restaurante, uma família, o pai, a mãe, os filhos, 5 ou 6 pessoas, ninguém fala. Todo mundo está com o celular na mão, falando longe e deixando de falar perto.
eu penso que isto é um outro dado que precisa socialmente ser avaliado, socialmente, sociologicamente, até antropologicamente avaliado. Nós também, senador, andamos no carro do ano, o carro último tipo, aqui em Brasília, a capital da República. E aí, dentro do carro, do último tipo, abre o vidro da janela e joga uma lata de refrigerante na rua. Ou, às vezes, pior ainda, uma casca de coco joga na rua. O desrespeito, senador, a falta de respeito às coisas públicas e à convivência social, elas estão. E quando você pega um automóvel embriagado, dirige na nossa esplanada dos ministérios ou no eixão, matando, ferindo ou ultrapassando a velocidade para chegar primeiro no lugar que nós queremos, nós estamos dando um sinal de incivilidade. A lei é ótima, mas toda lei depende do nosso comportamento. E quando nós tivermos comportamento, não adianta fazer leis e não adianta querer que um governo faça certas coisas. Cada vez que eu abordo esse tema da agressão ao professor, da falta de respeito que temos, da incivilidade no relacionamento, provavelmente levar vantagem em tudo, senador Cristóvão. O consumismo desenfreado e querer sempre chegar na frente dos outros, numa concorrência injustificável, insana até, enquanto nós não entendermos que a relação tem que ser uma relação respeitosa aqui dentro desta casa, aqui dentro, para que ninguém provoque, aqui ninguém tem moral para falar. Não é assim. Não é assim que a sociedade quer de nós o comportamento. Então, nós temos que dar exemplo. Mas tem que começar em casa, na escola, em todas as relações, no trabalho. Então, meus queridos alunos da Unisc e da FEMA, muito obrigada pela visita de vocês, professores e alunas também. Hoje vocês participaram aqui de um debate pequeno. Muito obrigada, professor Pedro Chaves.